comecei a ler livros, daí eu fui pro primeiro ano. Daí lá no primeiro ano, quando eu ia pra biblioteca, eu pegava os livros, lia, trazia pra casa, continuava lendo. Desde o início eu gostei de ler história pra eles desde pequenininho. Então, desde quando eu tinha a Bárbara pequenininha, eu lia pra ela e assim eu fui indo quando eu tinha o Brian também. Então, eu lia história pra dormir, eu contava historinha, a gente ia criando as nossas também. Então, a gente contava 3 porquinhos, depois a gente entrava na história, né? Agora a porquinha 1, porquinho 2, e a gente ia colocando nossos nomes e ia contando a história. E assim eles foram gostando. Aí a gente começou a fazer leitura compartilhada aqui em casa, a gente pegava um livro e cada um lia um pedacinho do livro. A história desse livro é porque a minha professora estava na escola e ela foi passar uma tarefa como outra qualquer. E nessa tarefa propunha que eu começasse assim: mamãe comprou uma vassoura mágica e que essa vassoura mágica fazia bagunças de noite. E era mais ou menos umas 15 linhas só. E eu fui escrevendo, só que daí passou a folha, mas eu ainda tinha muita ideia. Daí eu pedi pra minha mãe se eu podia continuar e eu fui escrevendo. Daí minha mãe achou estranho lá no meu quarto que eu já estava escrevendo há um tempão. Daí ela foi lá, perguntou pra mim, eu falei assim: olha mãe, eu me empolguei um pouquinho, escrevi demais. Todos os textos que eu dava na sala, todas as produções de texto, os textos dele eram um dos melhores, sempre foi. E o que me surpreendeu foi esse dia, que ao corrigir a tarefa que eu dei, e ele escreveu, eu falei: meu Deus, o que ele quis dizer com isso aqui, né? Que eu tenho tanta coisa para contar. Aí eu falei assim: não, Brian, ele estava em educação física. Aí quando ele voltou, eu falei: Brian, o que é isso? Por que você escreveu isso? Aí ele disse que muitas coisas tinham vindo à cabeça dele, muitas ideias, que o caderno dele ia acabar se ele continuasse. Eu falei: não, mas não tem problema nenhum, você quer continuar? Fiz assim para ele: você quer continuar? Ele: quero, professor. Eu falei: então continue, vai, dá asas à sua imaginação. Falei para ele: coloca tudo que você pensou, tudo que veio na sua cabeça, escreve. Neste exato momento eu vim pra casa, passei tudo o que eu estava no caderno pro computador e fui digitando. Cada vez que eu digitava o primeiro capítulo, já imaginava ideia pro segundo capítulo. E isso foi muito legal. Aí eu dei o meu e-mail para ele e falei para ele: então vai, escreve e manda para a professora. Aí eu falei assim: ele não vai escrever nada, ele não vai continuar. Pensei assim comigo, né? Isso é só fogo de palha dele, né? Deixei. Demorou uns dias, como está aí no e-mail, nas trocas de e-mail, né? Ele já começou a mandar. Então, o que eu fazia? Falei: meu Deus, agora ele levou a sério a brincadeira mesmo, né? Aí eu começava a corrigia mais a parte gramatical, não interferia na história dele de jeito nenhum, assim, o enredo da história dele de jeito nenhum. Pensei comigo, de que adiantaria Elizabeth ter roupas e acessórios se somente minha família conhecia? A história conta que a minha mãe comprou uma vassoura mágica e essa vassoura mágica fazia bagunça. Depois essa vassoura mágica criou uma amizade comigo, e a gente saía pra comunidade, e a gente virou adolescente. A vassoura cresceu com você? Cresceu comigo. Ela ficou adolescente? Ficou. Daí quando ela vira adolescente, começa a vir as surpresas, né? E uma dessas surpresas é que quando ela vira menina, ela se apaixona por mim. Daí a gente começa a namorar. Ele falou: professora, terminei. Eu fui lá, imprimi o livro. Falei: e agora? O que eu faço? Eu disse para ele que ele poderia escrever um livro, porque ele tinha que sonhar, e sonhou e escreveu. E agora, o que eu vou fazer com isso? E quando foi em fevereiro desse ano, no início do ano, eu recebi uma ligação na minha casa. Um jornalista de Bauru querendo falar comigo. Falei: esse cara aí não é nada não, né? Pensei assim, mas deixei. Aí ele falou assim, aí retornou de novo, querendo vir até Jacareí para fazer uma entrevista com a gente. Aí eu falei: tá bom. Aí eu conversei com a mãe, com os pais, pedi autorização. E ele veio, ele leu o livro ali naquele momento ali, e ficou apaixonado pelo livro. E quando foi, e falou que ia voltar para Bauru, ia estar tentando alguma coisa. Quando foi em abril, a gente estava indo para Bauru. Eu, a família dele, a diretora da escola, estava indo para Bauru para ele autografar os livros dele.
O que você deseja nesse momento em forma de agradecimento das pessoas que o incentivaram, que acreditaram no seu sonho e que puderam torná-lo realidade e tornar-se também um exemplo vivo para outras crianças, para esta geração que gosta da leitura? Eu fico muito grato porque é um sonho. Desde que eu escrevi ele, desde que eu coloquei a última palavra nele, eu já consegui imaginar ele pronto. E saiu do jeitinho que eu queria. Melhor seria impossível. Então... Porque eu acho que quando houve a publicação do livro do Brian, foi quando a gente conseguiu mostrar para ele que mesmo na situação que a gente vive, a gente tem que ter esperança de a gente conseguir alguma coisa. Mamãe comprou uma vassoura mágica. Todos os dias ela aprontava a maior bagunça, acordava o cachorro, tirava os móveis do lugar, ligava a TV no último volume. Não só a TV, como o rádio também. E às vezes assaltava a geladeira. De repente... Esse livro me abriu várias portas para minha mente, principalmente para minha carreira futuramente. Acho que abriu bastante portas. Esse livro é o primeiro deles? É o primeiro deles. Você pretende escrever quantos mais? Pretendo escrever bastante. Pretendo virar um escritor de vários livros. Quando senti algo bater no meu pé, percebi os pelos e logo acendi a luz. No momento em que acendi a luz, não pude perceber que ela estava sonhando, pois se batia muito e algumas lágrimas escorriam.